Tem contratação no esporte. Enzo Wagner, isso mesmo, o filho do Wagner Love, 17 anos, o atacante estava no Cruzeiro, chega nessa quarta-feira e assina contrato com o esporte de 4 anos, até o término de 2021. O jogador que chega, para vestir a camisa do esporte com potencial do pai. E atenção, o técnico Anderson Moreira vai fazer mudança sim no jogo contra a equipe do Ituano. É o jogo da liderança, da volta da liderança do esporte na Série B. O esporte encara o Ituano às 9h30 da noite na Ilha do Retiro, sexta-feira. E vai ter mudança na equipe. Aliás, tem novidades no time do Anderson Moreira para esse jogo da sexta-feira. Já no período de transição e já, obviamente, treinando com o grupo, os laterais Eduardo e Filipinho podem ser a novidade. Caso o Filipinho não jogue, não tenha condição, o Roberto Rosales deve ser a novidade do time do esporte na lateral esquerda. O técnico Anderson Moreira não vai mais arriscar o Vitor Gabriel. E outra opção seria o Chico, mas como o esporte vai querer um time para frente atacando, o Roberto Rosales pode ser essa opção do técnico Anderson Moreira para esse jogo. É o jogo que o esporte, se vencer, volta de novo para a liderança da Série B. E aguarda o resultado do domingo, de Atlético Goianiense e Vitória. Se o Atlético Goianiense vencer o jogo, o esporte continua como líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem alguns pontos interessantes, algumas notícias, a gente já comentou aqui, A ação do Everton Felipe, na Justiça Trabalhista, pedindo mais de 18 milhões em relação ao esporte. A gente já deu essa notícia aqui no Rápidas do Esporte aqui do canal. Mas é um jogador que se identificava muito com a torcida e agora pode ter certeza que a torcida vai cair de pau em cima do Everton Felipe, hein? Pois essa ação aí, e claro, vai para a justiça vai defender. Ele tem o direito de pedir quanto ele quiser, óbvio que ele vai ter que provar, o esporte vai ter que apresentar a contraprova, enfim, isso vai para a Justiça do Trabalho. O esporte ainda não foi notificado, eu falei sobre essa ação, que ele inclusive solicita uma pensão vitalícia, além da indenização por acidente de trabalho, enfim, dano moral, material. Mais de 18 milhões a ação do Everton Felipe. Vamos falar do time, sim senhor. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Primeira contratação do Enzo Wagner, que tem 17 anos e estava no Cruzeiro. E óbvio que já tem um staff, trabalhando para isso. E o jogador, ele foi contratado, então chega nesta quarta-feira para vestir a camisa do esporte. Vai fazer um trabalho, obviamente, de base. E até 2021 ele vai vestir a camisa do esporte. Tem DNA de campeão, tem DNA de grande jogador e de atleta realmente de nível, Então, a expectativa é boa dessa contratação da equipe do esporte. Aliás, o esporte tem feito um trabalho muito bom na base e também a nível de contratação de jogadores. É óbvio que esse trabalho realmente é importante para uma continuidade do clube. O clube tem que ter o alicerce na base e com reforço e com os jogadores que obviamente são contratados. Mas que o esporte possa ter jogadores revelados, que isso traz dinheiro, traz caixa para o clube. Esse QR Code é da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Você entra, cria a sua conta com o código RNTV, que é o código da gente, dá essa moral, começa a profetizar com apenas R$1, é tudo muito rápido via Pix. Suporte 24 horas, 100% seguro e confiável. As melhores cotações estão na Bet Nacional. Bet Nacional, a Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos pernambucanos, a Bet do esporte, a Bet dos nordestinos, a Bet dos brasileiros. Olho e atenção nesse time do Ituano, hein? Esse time do Ituano meteu 3, meu amigo. 3 no Criciúma. Isso, 3-0 no Criciúma. Então, muita atenção. O esporte tem um histórico muito bom, de 100% na Ilha do Retiro contra a equipe do Ituano. E tem que manter isso. O que é importante é que o esporte tem hoje uma estrutura de base de meio campo. Aliás, o esporte já tem variáveis. Eu sempre digo isso porque se você tem um jogador como Jorginho, que é um cara que cola mais no atacante, que joga mais perto da área, você tem um jogador que articula mais a jogada, que é o Alan Ruiz. Então você tem a opção de cadenciar o jogo ou de ser um jogo mais agudo. Você tem a opção também, com a saída do Luciano Juba, aliás, eu tenho falado aqui, a galera não aguenta mais esse negócio, mas é verdade. O último jogo do Juba com a camisa do esporte, e o esporte já tem que pensar em alguém para substituir o Juba, Aliás, pode ser que esse jogador seja o próprio Filipinho.
Quer dizer, um jogador que trabalha muito agudo, que pode ser uma opção na frente, com o jogador mais de marcação atrás. É um cara que chega na frente, que conclui, que chuta bem gol, que tem velocidade, né, que tem um passe bom. Isso tudo ajuda. O Sport ainda não definiu essa questão da direita. A direita, o Sport tem 3 jogadores. Tem o Labandeira, joga às vezes o Labandeira, depois sai, entra o Edinho, depois o Fabrício Daniel. São jogadores que optam pelaquele lado do campo. E aí, agora tem um Peglow, que é o João Peglow, que é o atacante pelo lado esquerdo, mas não tem a mesma característica do Juba. E a entrega do Juba é muito, muito superior, é um nível muito alto, como a entrega do Wagner Love, que está, né, numa seca, mas tem crédito com a torcida, tem crédito com o time. É um jogador diferenciado, um jogador que trabalha bastante a bola, que vem buscar jogo, que faz marcação. É um monstro dentro de campo, o Wagner Love. E aí, são jogos importantes que o Sport tem pela frente. Os 3 próximos jogos do Sport joga nessa sexta contra o Ituano, depois sai para jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto e depois retorna para jogar contra a equipe do Criciúma, esse jogo na Ilha do Retiro, no sábado, que eu estou acreditando, estou falando aqui já há bastante tempo, estou acreditando que deve ser o jogo que o DS87, o Diego Souza, pode ir para o banco e pode entrar no decorrer. Estou pensando que é dessa maneira. Bom, o Sport, claro, hoje com as opções de retorno do Eduardo, possivelmente também do Filipinho, ganha muito em qualidade de apoio, de jogo apoiado, de atletas que vão para frente, que tem uma transição muito rápida. O Eduardo é um cara que chega muito próximo. O Everton às vezes sobe muito, mas não volta. O Eduardo vinha atravessando uma fase de oscilação no time. O Filipinho entrou e deu conta no recado. Quando o Igor Cariús saiu, o Filipinho deu conta do recado. Foi jogador que fez até gol. Então é um jogador importante. O sistema de zaga do Sport, né, não pode nem pensar que hoje é um nível altíssimo, o Rafael Thierry e do Sabino. E aí a questão do meio campo. E aí eu vou falar com vocês novamente. Eu não tiraria o Fábio Matheus do time. Eu continuaria com o Ronaldo Henrique e o Fábio Matheus, e aí poderia ser uma opção. Ou Jorginho, dependendo do jogo, ou o Alan Ruiz. Mas o Fábio Matheus tem uma entrega muito boa. Apesar de que alguns jogos ele andou errando alguns passes, né, principalmente ali próximo da área, mas é um jogador de uma entrega incrível. Ele tem um poder de recuperação, ele perde a bola, volta para marcar o tempo todo, não deixa. É um cri-cri na marcação, um jogador de um potencial fortíssimo e joga bem. E o Fabinho ainda não está no mesmo ritmo que quando ele parou. Ele teve a contusão, ele não está jogando o mesmo nível. E enquanto ele não está jogando esse mesmo nível, você tem que ter a opção do Fábio Matheus. Eu até falei aqui que poderia ser a opção de entrar aos poucos o Fabinho, mas o Fábio Matheus hoje está numa melhor condição. E no meu time, eu acho, e acho que também no técnico Anderson Moreira, joga quem está melhor, quem está mais aceso, quem está com a entrega melhor, quem está com o resultado dentro de campo melhor. E a propósito, acho que essa é uma condição do time. Tem outro aspecto também interessante, é que a cobrança do Wagner Love está sendo gigante por parte da torcida, acho que por parte dele mesmo, que ele é um cara que se cobra bastante, mas o gol é natural, torcedor. Todo jogador ele passa por um momento realmente de seca. Depois vem aquela avalanche de gols de novo, e é essa história que acontece com os atacantes. E vejo que o Wagner Love está numa oscilação, mas na reta final ele vai se soltar com certeza e vai brilhar pela equipe do Sport. Muita gente já está dando Vitória e Sport na Série A. Ainda é cedo para falar isso, mas se essa base, essa dupla seguir o tempo todo, né, alternando a liderança, a vice-liderança, a tendência é essa. Isso é bom para o futebol do Nordeste e mostra o crescimento do futebol do Nordeste, especialmente do futebol do Sport e do Vitória, que vão chegar numa Série A com um pouco mais de estrutura, né, dessa maneira fazer boas contratações, manter o que tá bem, o que foi contratado com o nível de Série A e, claro, reforçar bastante a equipe. E precisa, sim, já se pensar num planejamento. O planejamento para uma Série A, caso, ou para uma Série B. Porque se você faz um planejamento antecipado e você tem duas linhas de raciocínio, de contratação, de reforços, você já vai mais ou menos por esse caminho. Acredito que a direção do futebol do Sport, o VP, Augusto Carreiras, o diretor executivo, todo mundo já deve estar trabalhando e planejando, obviamente, o ano de 2024 do Sport, que a gente já chega no final da competição. E aí, se você não sair antes, se você não partir antes,
você perde mercado, você perde jogadores interessantes e você vai montar um time, às vezes, né, nas pressas, em qualidade, e acaba não dando certo. Mas é aí, Sport Clube do Recife, Ituano, sexta-feira, 9h30 da noite, jogo para o time voltar à liderança da competição. Deixa um like aqui, um joinha, um gostei, comenta aqui embaixo, mas a sua participação é show, hein? Desde já eu agradeço, fica na paz de Deus, um grande abraço, muito obrigado. Valeu, galera!